Olá, querido irmão e amigo, que bom estarmos juntos mais uma vez em mais uma aula do IDES. É uma alegria estarmos juntos nessa caminhada. Hoje vamos falar de um tema muito importante, preservando a unidade do corpo. Por que este tema é tão importante, é tão relevante? Porque vamos estar falando de nós mesmos, de nós como corpo de Cristo, como igreja do Senhor Jesus, e de como podemos proceder para que a unidade desse corpo seja preservada. E eu gostaria de começar a nossa aula trazendo um convite do nosso amado apóstolo Paulo. Esse convite está registrado na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, nos versos de 1 a 6, e diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Por que então Paulo nos apresenta esse convite tão importante, tão relevante para a igreja do Senhor Jesus? No sentido de que nós devemos guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Exatamente, irmãos, porque paz fala de harmonia, paz fala de comunhão, comunhão com Deus, mas também a comunhão com os irmãos. Então, é importante a gente lembrar que as divisões no corpo são danosas e provocam a morte. Se um membro ele se separa de um corpo, ele está destinado à morte. A verdade, irmãos, é que há uma estranha indiferença no seio da igreja hoje. No convite de Paulo, ele convoca a igreja a andar de forma digna da vocação com a qual ela foi chamada. Mas a pior resposta que nós podemos dar ao chamado de Deus é a indiferença. Nós estamos bem certos de que a vontade de Deus para a sua igreja é a unidade. O desejo de Deus para a sua igreja é que ela caminhe, é que ela trilhe um caminho saudável, é que ela tenha saúde espiritual. E é muito estranho quando nós aceitamos menos do que isso, quando nós aceitamos a falta de unidade. Mas será que nós estamos mesmo preocupados com isso? E não é essa a vontade do Senhor, que nós guardemos a unidade do Espírito no vínculo da paz? Será que nós já entendemos que promover a divisão no corpo de Cristo, isso enfraquece a pregação do Evangelho? Isso impede que as pessoas ouçam com atenção ou ouçam com desejo de arrependimento a mensagem do Evangelho de Deus? Como então podemos conviver com a ideia de cultuar a Deus e não ser um só com o nosso irmão? Não fomos nós alcançados pelo mesmo sacrifício de Cristo? A gente não foi batizado com o mesmo batismo que nos inseriu no corpo de Cristo? Não somos habitados pelo mesmo Espírito de Deus? A unidade, ela nos mantém ligados uns aos outros, a este vínculo da paz, a essa comunhão que nos une a Deus e nos une também com o nosso irmão, nos une uns aos outros. Você se sente o corpo de Cristo? Há uma ideia também muito estranha de muitos que define a igreja como um prédio ou liderança. O que você acha disso? O que você acha dessa ideia? A verdade é que essa ideia é pobre.
é maligna, é diabólica. Este pensamento constrói um sentimento de indiferença na vida das pessoas que definem a igreja assim. E este sentimento de indiferença, ele enfraquece o corpo de Cristo. Quem é a igreja afinal? Prédio? Liderança? Definitivamente não. A igreja sou eu. A igreja é você. Todos nós fomos inseridos no corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. Somos partes uns dos outros. Quando a igreja não sou eu, este tipo de sentimento, ou de ideia, ou de pensamento, é prejudicial para o corpo. Esse sentimento, na verdade, ele é semeado pelo maligno. E ele te induz a se sentir excluído do corpo. Você não se sente responsável pelo corpo de Cristo. Você não se sente compromissado com a igreja, com as suas funções, com as suas missões. Você não se sente compromissado com o irmão em servir e amar este irmão. Então, tudo que te faz se sentir fora do corpo é prejudicial e não vem do Espírito Santo de Deus. Este sentimento deve ser exterminado do coração. Nós não podemos ser indiferentes à vontade do Senhor, porque a vontade de Deus é de que eu e você, como corpo de Cristo, devemos investir diligentemente em guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esta unidade me faz sentir compromissado, me faz possuir um sentimento de pertencimento, me faz sentir responsável em manter a igreja, em me unir às missões da igreja, em me unir aos cultos, aos elos, aos encontros, a todos os compromissos que a igreja possui. E no dia a dia, na minha caminhada, em casa, no trabalho, na escola, onde quer que eu esteja, eu vou me sentir a igreja do Senhor naquele lugar. E como tal, um sentimento de compromisso, de responsabilidade com todo o propósito de Deus diante das vidas que estão ao meu redor. Há diferentes níveis de relacionamentos, mas somos um único corpo em Cristo. Outro sentimento equivocado e danoso é quando eu penso que só aqueles com quem eu me relaciono intimamente são partes de mim. Essa ideia também é diabólica e o seu interesse é enfraquecer o corpo de Cristo. A verdade, nós somos um só corpo, independente do nível de intimidade de relacionamento uns com os outros. Em Romanos 12, 4 e 5, o apóstolo Paulo indica algo muito interessante. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, individualmente uns dos outros. Vamos dar um exemplo a partir do nosso corpo físico. A nossa orelha e o nosso pé estão bem distantes um do outro. No entanto, eles pertencem ao mesmo corpo. Não é o nível de proximidade que indica se nós somos do mesmo corpo ou não, mas o ser inserido no corpo. Não importa se íntimo ou não, o que importa mesmo é se somos do mesmo corpo. Não conseguimos o mesmo nível de intimidade com todos. É impossível convivermos intimamente com todos os irmãos. O corpo de Cristo é muito grande. Na verdade, não precisamos e nem conseguimos ser íntimos de todos. Mas é muito bom ter amigos íntimos com os quais
podemos contar todo o tempo. Provérbios 17:17 diz: o amigo ama em todo o tempo, e para a angústia nasce o irmão. Vamos fazer um questionamento? Os relacionamentos são bênção ou maldição? O que você acha? Depende. Por quais motivos eu e você aproximamos de alguém? Ou por quais motivos eu não consigo ou você não consegue se aproximar de alguém? Precisamos estar atentos a essa motivação. E devemos, assim, questionar a nós mesmos com muita sinceridade. Por qual motivo eu me aproximo de alguém? Há duas situações bem distintas. Relacionamentos podem fortificar e pode ser uma bênção para o corpo de Cristo. Mas também, dependendo, pode também afetar a unidade do corpo de Cristo. Precisamos, então, vigiar para que os nossos relacionamentos não sejam usados pelo inimigo de maneira a que venha afetar o corpo de Cristo. Deus tem propósitos sublimes nos relacionamentos. E é importante que a gente possa entender bem o que Ele quer, qual que é o propósito do Senhor diante de cada relacionamento em nossa vida. Percebemos então até aqui que o relacionamento ele é essencial para a unidade do corpo. Ele é extremamente vital para que o corpo esteja bem. Então o relacionamento é algo importante e ele não deve ser banalizado. E eles podem e devem ser direcionados. Talvez você sempre pensou que os relacionamentos devem acontecer de forma natural, mas eles podem e devem ser intencionais. Não é simplesmente deixar acontecer, é estabelecer. Estabelecer como? De forma abençoadora e controlada pelo Espírito Santo de Deus. Os relacionamentos, irmãos, podem nos ajudar muito a cumprir o plano do Senhor. Mas eles devem passar pela orientação e aprovação de Deus. O conselho de Paulo a Timóteo é que devemos nos afastar de pessoas que induzem a paixões carnais, mas, ao mesmo tempo, nos aproximar de pessoas que nos conduzem à santidade. Devemos, assim, direcionar os nossos relacionamentos de forma que sejamos capazes de cumprir a vontade do Senhor. Somos influenciados por nossos relacionamentos. Em 1 Coríntios 15:33, Paulo faz um alerta muito interessante. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Precisamos tomar cuidado com as ideias erradas daquelas pessoas que nem sequer deviam ser nossos amigos. Os bons amigos, eles trazem edificação para nossas vidas, mas as más companhias nos desviam do caminho do Senhor e corrompem a nossa fé. Os relacionamentos podem se transformar numa armadilha. Devemos, assim, então, investir em relacionamentos que promovam a edificação mútua. Antes de me aproximar de alguém, devo investir tempo em oração. Bem, se relacionamentos são tão importantes para nós e para o corpo de Cristo, então é necessário ter certeza que o Espírito Santo está direcionando para aprofundar o nível de relacionamento com alguém antes de fazê-lo. Para isso, é necessário investir tempo buscando o Senhor, buscando a sua orientação. Então identifique as suas motivações quando for mudar de nível de relacionamento com alguém. Essa mudança de nível, ela está sendo promovida
pelo Senhor, pela orientação do Espírito Santo, ou é pela minha carne, ou é por um desejo carnal, ou por um motivo interesseiro da minha carne? Cuidado com as segundas intenções ao aprofundar relacionamento com alguém. A carne é muito traiçoeira. A motivação que vem do Espírito Santo, ela é recheada de compaixão e de amor. Em Gálatas 5, de 7 a 16, a experiência daquele povo nos ajuda a não cair no mesmo erro. Diz assim o texto bíblico: corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Confio de vós no Senhor, que de outro modo não haveis de pensar, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se é que prego ainda a circuncisão, por que ainda sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estaria aniquilado. Oxalá se mutilassem aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros, pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais uns aos outros. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Os Gálatas, meus irmãos e amigos, permitiram que pessoas mal intencionadas se infiltrassem entre eles e o desviassem da graça do Senhor. Então, é importante que a gente esteja sempre atento aos relacionamentos cultivados. De forma alguma, nunca seja relapso quanto a algo tão importante. Dependa sempre do Senhor para buscar e manter os relacionamentos de forma saudável, de forma que agrade ao Senhor, que edifique o seu corpo, que mantenha a unidade do Espírito no vínculo da paz. Estabeleça como alvo influenciar positivamente as vidas com que você se relacionar. Há dois extremos que nós precisamos considerar. Primeiro, nossa carne é egoísta. Ela busca relacionamentos em benefícios próprios. Nossa carne é interesseira. Jamais caia nessa armadilha. Benefícios para a carne não significa benefícios para a vida. O outro extremo é que, ao contrário do egoísmo da carne, Deus é um ser tremendamente altruísta. O Senhor, nosso Pai amado, nosso Deus maravilhoso, Ele não faz nada pensando em si mesmo. Ele está sempre focado no ser humano. Por mais que o ofendamos, Ele está interessado, sempre interessado em nós e em nossas necessidades. Assim, nossos relacionamentos precisam ter esse rumo diferente. Precisamos deixar o egoísmo, considerar o outro importante. E nada mais precioso do que o exemplo deixado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, está registrado isso. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus a coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo,
tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Que exemplo maravilhoso é o exemplo de Cristo. O Senhor Jesus, ele dedicou toda a sua vida por nós, toda a sua vida em prol da humanidade. Um Deus altamente altruísta. O Senhor Jesus, ele se entregou por completo. Todo o seu tempo, todo o seu ensino, toda a sua vida, todo o seu sangue foi vertido por nós. Ele se doou por completo. Ele não investiu em nenhum momento tempo para si mesmo. Estava sempre ocupado em alcançar a humanidade, em ganhar as pessoas para o reino de Deus. Todo relacionamento nascido do egoísmo é um relacionamento doente. Nada que vem do pecado pode trazer bênçãos. Nada que vem do pecado pode ser abençoador. Tudo que vem do pecado gera consequências desastrosas, gera morte. Nós devemos ser mananciais de vida. Devemos ser pessoas abençoadoras. Os nossos relacionamentos devem promover bênção por onde quer que passamos. A gente deve ser uma fonte de vida abundante para este mundo. Em João 7, 37 a 38, o Senhor Jesus Cristo disse assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. O Espírito do Senhor Jesus é essa fonte inesgotável de vida. E o seu Espírito está em nós. O seu Espírito vive em nós. Ele nos capacita que do nosso interior flua essa fonte de água viva, fonte de água que jorre para a vida eterna. Estamos neste mundo, irmão, para ser bênção para todos aqueles que se aproximarem de nós. Então foque no que pode dar e não naquilo que você quer receber. Deixe Cristo transbordar de você. Deixe Cristo transbordar de seu interior. Seja abençoador. O que me leva a me afastar de alguém? Já vimos até aqui que não conseguimos ser íntimos de todos. Mas se há algo que está me afastando de alguém, então preciso questionar a minha motivação. Não ser íntimo e sentir antipatia são extremos bem distantes. Normalmente, sempre temos justificativas quando afastamos de alguém. Se eu sou uma pessoa imperfeita e me relaciono com outra pessoa que também é imperfeita, o resultado, com certeza, vai ser uma lista de erros mútuos. E todos nós somos imperfeitos. Assim, teríamos que nos afastar de todas as pessoas. Qualquer afastamento, então, deve ser direcionado pelo Espírito Santo. Quanto mais nos aproximamos de alguém, mais influenciamos e mais somos influenciados. Então, uma dica é entender o tipo de influência que alguém exerce sobre a minha vida. Sempre que desejamos afastar de alguém, é preciso então buscar de Deus o entendimento. Este desejo de afastamento é ação da carne ou é ação do Espírito Santo? Sabemos que o Espírito Santo, ele cuida da unidade do corpo. Então é mais do que óbvio, precisamos dar atenção ao Espírito. Precisamos conhecer a direção que ele está dando para a nossa vida nessa questão dos relacionamentos. Como atua o Espírito Santo em nós, considerando que nos relacionamos com salvos e pessoas não salvas? Primeiro, ele nos direciona para edificar os salvos. Depois, ele nos direciona para que os não salvos
tenham a oportunidade de conhecerem a Jesus e se entregarem a Ele. Neste contexto, não precisamos nos proteger das pessoas com as quais não quiséssemos nos relacionar. O segredo é estar no centro da vontade de Deus. O Senhor protege e cuida de cada um de nós. Quando sentimos pena de nós mesmos, a autoproteção, damos à carne o controle da nossa vida. Isso não deve ser assim. Devemos ser pessoas altruístas. Entreguemos todo o controle da nossa vida ao Espírito, porque Ele tem o poder de nos direcionar a servir e a amar, ingredientes necessários à preservação da unidade do corpo no vínculo da paz. Chegamos ao final de mais uma aula. Muito obrigado. Deus te abençoe. Que juntos possamos contribuir para que o corpo de Cristo seja sempre saudável.